Você gostaria de dar uma levantadinha no seu rosto com fios de tração? Nesse vídeo eu vou contar se esse procedimento é ou não indicado para você. Eu sou a doutora Daniela Aidar, médica dermatologista. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente vai falar muito sobre cuidados com a pele, novos procedimentos, beleza e estética. Eu gostaria de saber de você quais temas você gostaria de ouvir aqui no meu canal. Deixa aqui nos comentários. E vamos aos fios de PDO. O PDO, o que ele é? Uma sigla. É uma sigla de polidioxanona, que é um material reabsorvível. Muita gente tem dúvida se o fio fica lá dentro da pele. Então esse material, polidioxanona, é um fio reabsorvível, daqueles usados em cirurgia, dentro de barriga e cirurgias não estéticas. E aí lá na Coreia o pessoal estudou e viu que esse fio também estimulava colágeno e acabou produzindo esse fio, claro, mais fininho, mais delicado para uso na pele. Então é um fio reabsorvível para estimular colágeno novo. Esse fio ele some completamente se ele for fininho, lisinho, em 3 meses e se ele for mais grosso ou com garrinha, em 10 a 12 meses. E quando que a gente vai indicar um fio ou outro? O que acontece? O fio ele é um refinamento, ele é a cereja do bolo que eu costumo falar aqui para as pacientes. Ele vai entrar como um bioestimulador sólido, que não é líquido, então ele é o fiozinho que fica ali dentro da pele, em algumas regiões em que a gente quer um estímulo a mais, uma levantadinha a mais. Existem 2 tipos de fios de PDO. O fio liso, que é aquele fio totalmente liso, sem garra nenhuma e que ele pode ter várias espessuras, então os mais fininhos, que são para pálpebra, um pouquinho mais espessos, que servem para a gente colocar no bigode chinês, no código de barras, na marionete, para um estímulo de colágeno localizado. Esse fio liso, ele ainda pode ser em parafuso, que é um fio enroladinho em volta da agulha, ou seja, ele tem uma maior quantidade de fios. E esse liso, ele ainda pode vir em tufinho, então pode ser uma agulhinha com 10 fios lisos para a gente estimular ainda mais. Esses lisinhos, eles ainda podem ser colocados em linhazinhas do bravo, em linhazinhas da testa, às vezes que só a toxina botulínica, dependendo da profundidade que aquela ruga tá, não tira. Esse fio liso, ele geralmente tem uma duração de 3 meses dentro da pele. Isso não significa que o colágeno da pessoa vai durar só 3 meses. Então, como que funciona? A gente coloca o fio dentro da pele, ele não fica visível, não dá pra ver a cor dele, ele é roxinho logo que a gente coloca, azulado. E aí, com o passar de 3 meses, o nosso corpo vai dissolvendo esse fio com uma reação inflamatória naquele local que a gente colocou. Quando dá os 3 meses, esse fio foi embora, mas naquele lugar você ganhou uma rede de colágeno novo. Então ele serve para esse estímulo a mais nesses lugares que eu comentei. E aí existe o segundo tipo de fio que eu vou contar aqui para você depois de você se inscrever nesse canal se você tá gostando desse vídeo. O segundo fio é o fio que tem garrinha. Então ele é um fio mais grosso, mais espesso do que os que eu falei anteriormente e ele tem ou garras ou cones. Esses cones se agarram na pele da pessoa e além do efeito de estimular colágeno de maneira localizada, ele tem o efeito de puxar. E geralmente a gente usa nessa região e nessa região. Então ele acaba dando uma atração aqui para o bigode chinês e uma tração aqui para o contorno. Mas e aí? Quando que a gente vai colocar esse fio? Em que momento que ele está indicado? Como eu comentei aqui com vocês, esse fio ele é a cereja do bolo. Não adianta eu colocar um fio se a pele da pessoa está muito flácida, fina. O que vai acontecer? Não vai segurar, vai ceder. O fio não é guindaste, o fio é uma puxadinha de milímetros no final. Esse fio, a garrinha dele se fixa somente na pele e na gordura. Não é um fio amarrado no osso, não é uma cirurgia. Por isso que ele tem que entrar como uma etapa final. Então, depois de fazer a estruturação facial com ácido hialurônico, depois de estimular colágeno, tratar a flacidez com bioestimuladores, com ultrassom, se ainda assim a gente julgar que pode ser necessária uma puxadinha final, esse fio vai entrar aí nesse momento, nessa etapa. Então não é para quem quer, é para quem pode, para quem já está nessa etapa final de tratamento e ainda assim precisa. Esse fio ele é passado com anestesia local, geralmente a gente deixa um curativo por 1 a 2 dias
E o lado chato é que precisa dormir com a barriga para cima quando faz o fio de garrinha. Os fios lisos não precisa. Aí o fio de garrinha, ele demora 3 semanas para a garrinha aderir na pele. Então nesse período precisa ter cuidado com não dormir muito de lado, precisa ter cuidado para fazer exercício, para não ser muito intenso nos movimentos. Mas uma vez que a garrinha grudou ali, a gente já tem aquele efeito de tração que vai melhorando com o passar dos meses conforme vem o colágeno em conjunto. Por que eu também gosto muito de falar que esse fio tem que vir no final? Porque depois que a gente coloca o fio, a gente não pode ficar passando muita máquina em cima do rosto para ele não dissolver, não ir embora mais rápido. Então, realmente, ele entra ali como a última etapa, como um glow, como um tchan que a gente vai fazer no final do tratamento. Vocês lembram que eu falei que esse fio, logo que a gente coloca, ele é azulado, arroxeado? Então, conforme o nosso corpo vai degradando esse fio e ele some sim completamente, ele vai ficando transparente, ele vai perdendo a cor até que ele vai sumir completamente. Aí a gente vai ter o efeito do colágeno novo que ele deixou ali naquele lugar em volta do fio, então se forma uma rede de colágeno em volta desse fio, só que o material em si ele vai totalmente embora. E esse procedimento ele pode ser repetido sim anualmente ou conforme a necessidade do seu rosto. E aí aqui eu reforço ainda a necessidade da avaliação com um profissional, com um médico especialista, porque existem alguns tipos de rosto que não são indicados fazer os fios de PDO, ou que o fio vai dar pouco resultado, ou que ainda não chegou naquela etapa da gente colocar o fio, que precisa de outras coisas antes. Então, não economize nesse momento de escolher um bom profissional para ter os melhores resultados para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu gostei, deixa aqui o seu comentário e eu fico aqui à disposição para te receber na minha clínica aqui em São Paulo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!